Olá, galera do Você Show. Estamos hoje no programa Papo Reto, um programa que vai falar sobre profissões e profissionais. Um programa que vai tirar a tua dúvida de como estão as profissões. Ao longo da temporada vamos receber profissionais de várias áreas e vamos discutir sobre formação, mercado de trabalho e perspectivas de futuro. Hoje estamos recebendo Giovana Silva, uma professora que representa a nossa classe. Gil, seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Estamos de tarde, mas eu Boa acho tarde. boa noite bacana, porque a maioria das pessoas assiste YouTube à noite. Gil, como é a formação de um professor? Começa onde? A formação do professor, ela se dá primeiramente na faculdade, assim, na parte teórica, mas você só se sente 100% formado quando você vai para a sala de aula. É discrepante a diferença do que você vê no papel para o que você vê na realidade. É curioso, eu te fiz essa pergunta no seguinte sentido. A formação de um professor, na minha época, começava antes da faculdade, começava no desejo de ser professor, né? A gente, quando estava no ensino médio, a gente já tinha um sonho de ser isso ou aquilo, exercer tal profissão. E normalmente, na minha época, isso estamos falando de década de 80, início da 90, a gente ia estudar para ser professor, mas sonhando um dia estar na sala de aula. Esse sonho ainda existe? Existe, eu posso falar por mim, porque quando eu pensei em ser professora, eu ainda estava no ensino médio. Eu já dava aula de música, mas era algo muito voluntário. Então, não era algo que eu imaginava seguir carreira, né? Pelo menos não como música. E aí, mais pra frente, fiquei na dúvida entre dois extremos, que era ser professora de física e professora de língua portuguesa, que eram as duas matérias que eu mais gostava. Só que eram norte e sul, né? Aí, quem decidiu pra mim foi o Enem. Quem decidiu pra mim foi o Enem. Eu tirei uma nota boa, mas não foi suficiente para entrar em física, mas foi boa para entrar em letras. Então, foi onde eu segui. Mas, de fato, acho que a motivação, a vocação, a função social encanta muito o jovem a seguir essa carreira, né? E eu lembro que tinha um professor de física, inclusive, que ele me ofereceu até um tablet para eu não seguir como professora, para que eu não me formasse como professora. Porque a experiência dele era diferente da experiência que eu tinha em mente. E aí eu perseverei. Quando a gente fala de formação profissional, passou no Enem, ingressou na faculdade. Quanto tempo dura uma formação de professor? Contando com o ensino médio ou não? Não. Já Quando você entra na faculdade. Tá. Hoje em dia, a licenciatura ela está em torno de 3 anos e meio a 4 anos. Antigamente era 4 anos. Mas desde 2016, as universidades elas vêm suprimindo algumas cadeiras dentro de alguns períodos. E aí tirou 6 meses. Certo? Algumas faculdades, outras ainda permanecem com 4 anos. Que são 8 períodos. Se eu não me engano, 7 a 8 períodos. Como está hoje a questão de valores? Hoje, quem não pode pagar uma faculdade, ainda assim consegue ingressar nelas com os programas do governo? Sim. Os programas do governo estão ajudando bastante as pessoas que querem seguir na licenciatura. Inclusive, até, por exemplo, o FIES, que é o mais complicado. Porque depois que termina o curso, você tem que pagar novamente, né, aquele valor, porque é um financiamento. Ele vai te emprestar o valor para você poder fazer o curso. E aí ele tem um abatimento aí, parece que é de 15%, não lembro agora, para quem vai fazer a licenciatura. Então, hoje em dia, pela procura, como infelizmente é baixa a procura pela licenciatura, os cursos, as notas de corte estão cada vez mais baixas. Então,
é um bom momento para quem quer fazer uma licenciatura numa universidade pública, porque a nota de corte está baixa. Tá bom para entrar. Mas você acha que a nota de corte é baixa porque o nosso ensino médio é deficiente? São tantos fatores, disse Fábio. São muitos fatores. Tem essa questão do ensino médio ser deficiente. Tem a questão da falta de procura do curso. Tem a concorrência em outros cursos, em outros departamentos. A questão das cotas também. Então, tem muitos fatores. Historicamente, a educação sempre pagou muito pouco. E o professor é obrigado a dar aula em 2, 3 lugares para poder manter um padrão de vida aceitável até para constituir uma família. Isso continua assim? Continua, porque enfim, continua porque a gente está falando de ter que dar aula em 2, 3 lugares para poder manter um padrão de vida, né? Desculpa. Continua porque se você vem de uma escola particular, se você dá aula na escola particular, escola particular, apesar de ter uma estrutura muito boa, ela não paga muito bem. Né? A hora-aula fica ali em torno de 11%, ou 11% não, R$11 a hora-aula. Isso é bem pouco quando você vai para a ponta do lápis no final do mês. Enquanto isso, tem o ensino público, que ele paga mais, mas não tem a estrutura, né? Desculpa, mas está em média R$11 a escola particular. Isso, eu já ganhava isso há 16 anos atrás. E olha que teve reforma. E olha que teve reforma. Foi para 11%. Isso eu estou falando do ensino fundamental, entendeu? Mas aí, de acordo com a classe, vai aumentando um pouquinho. E a formação também, né? Tem uma bonificação por formação, né? Por formação. Mas é muito difícil ter essa bonificação por formação na rede particular. Isso é mais no Estado. Até porque é mais conveniente para a escola pagar o piso. E o piso está em R$11 a hora-aula. O Estado está pagando R$21 para ensino médio integral. Então, existe aí um aumento, mas ainda assim, de acordo com o desgaste físico, psicológico, é algo que realmente, se você for para levar para a ponta do lápis, você tem que realmente ir para... Rebolar muito, né? Tem que ver mais uma escola, porque... Então, nada mudou. Ao longo desses anos, o professor ainda precisa dar aula em 2, 3 lugares para se manter. É difícil. Vamos falar um pouquinho de formação. Vamos voltar ao assunto de formação. Se passa 3 anos e meio a 4 dentro de uma faculdade, você tem um custo de manutenção, porque não é só a mensalidade. Você tem alimentação, você tem transporte. Então, o governo, quando tem os programas, ele só te financia a mensalidade, não é isso? Sim. E o resto você tem que bancar. Sim. A partir de que momento você consegue estagiar para começar a oferir uma renda que possa te manter estudando? Quando eu comecei a universidade, eu comecei a estagiar a partir do primeiro período. Então, peguei lá uma declaração, graças a Deus a escola estava precisando, e aí confiaram em mim e continuei fazendo trabalho durante 3 anos nessa mesma instituição. Mas vamos ser sinceros. Quem entra numa faculdade num primeiro semestre é a mesma coisa de quem não está no mercado de trabalho ainda. Exatamente. Então, é meio que uma hipocrisia dizer que porque entrou na faculdade já pode dar aula, né? Exatamente. Porque você ainda não vivenciou as cadeiras, nem de didática, nem cadeiras específicas da profissão. Não, eu digo assim que foi muita sorte minha. Porque eu parando para pensar hoje, pegar um aluno de escola, um aluno de graduação, no primeiro período, isso no início do período, eu comecei em fevereiro, em abril eu já estava lecionando. Mas isso também porque eu tinha uma experiência de sala de aula anterior. Como eu te disse, eu dava aula de música voluntariamente num colégio que eu estudei. E isso favoreceu para que eu pudesse dar aula nessa escola. Mas, de fato, assim, estágios, eles começam a partir do 4º período, que já é meio caminho andado aí para o curso
ou um pouquinho a mais se o curso for de 7 períodos. Você já começa a ter um pouco mais de noção e vivência. Noção né? e vivência. Isso. Agora fala um pouquinho para o nosso público. Hoje, como está a demanda? A procura pelas escolas é grande, procurando professores, ou tem muito mais professor desempregado do que escola para trabalhar? Eu estou te perguntando isso porque se você olha a história da educação, se você olha nos últimos 10 anos, a rede particular diminuiu muito. Existia muita escola particular e elas foram enxugando por conta da inadimplência. Então, eu te pergunto, hoje, como está essa situação? Tem mercado de trabalho para o professor que sai formado da faculdade? Tem. Não são muitas as vantagens de ser professora ou professor, mas uma das grandes vantagens é que você não vai ficar desempregado durante muito tempo. As escolas, hoje em dia, elas estão querendo professor a todo tempo, principalmente as escolas de particular, sabe? O Estado e os municípios, geralmente, eles levam um tempo a mais para poder chamar simplificada e concursos. Mas escola particular, o tempo todo está chamando. Eu acredito que todo semestre abre seleção para professor e é bem concorrido. Agora, me tira uma dúvida que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente. Se a gente tem menos escola do que antes, o professor está empregado e, como você falou, de 6 em 6 meses abre chamadas para professor. Os professores atuais que estão em sala de aula que não estão dando certo e a escola tem que trocar? Ou isso são contratos de 6 meses que são renovados ou não, de acordo com a necessidade? Eu creio que sejam os contratos que são renovados ou não. Até porque hoje em dia as escolas particulares, a maioria ela não está assinando mais carteira. A maioria está levando em consideração contratos. E sempre de 1 ano, no máximo, no mínimo ali 3 meses ou 6 meses, dependendo se for um contrato para substituição de um professor. Mas geralmente, no início do ano, eles fazem a contratação e aí esse contrato ele dura 1 ano. Se por acaso for interessante para a escola manter, aí eles continuam com o professor, senão eles botam para fora. E onde fica a didática aí? Porque cada professor trabalha de uma maneira. Então o aluno vem com o aprendizado de um professor, aí quebra o ciclo, na volta das férias ele recebe um outro professor que trabalha de outra maneira. Como é que fica isso na cabeça do aluno? É bem complicado esse momento de despedida, já passei por muitos. Apesar de eu ser nova na área, eu já passei por muitas despedidas, justamente por causa de quebra de contrato. Assim, terminou o contrato, já estou em outra escola. Mas é uma questão mais financeira do que pedagógica. Hoje, as escolas particulares, elas pensam muito mais no financeiro, são muito mais empresas do que a escola que pensa no sacerdócio, na educação, na pedagogia, enfim. É interessante. Então a gente fala hoje que boa parte da educação particular, no caso, se refere a dinheiro. É o preço da educação. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente, para quem não conhece, o dia a dia de um professor. Porque sim, muita gente pode imaginar que o professor tem só a obrigação da sala de aula. Chega lá, cumpre seu horário e vai para casa. Ou vai para outra escola. A vida do professor é só isso? Não. A vida do professor, ela não é só complicação. Porque até agora parece que só falei coisa ruim de ser professor. Mas, na verdade, ser professor, você é professor em tempo integral. Sabe? Às vezes você tenta se desprender daquilo de sala de aula, mas ali é muito complicado, porque você vai para a escola, você trabalha, você dá seu expediente, quando chega em casa você tem mais coisas para fazer, né? É o momento que você tem consigo mesmo para preparar a sua aula, para ver uma forma mais dinâmica de chamar a atenção da turma, porque hoje em dia é muito complicado isso. Chamar a atenção da turma, eu acho que é a maior briga do professor hoje em dia. Então, o trabalho do professor ele não termina no expediente, né? Ele termina, acho que só no final do ano, quando recebe as férias. Enfim, mas... E acredito que nem isso, porque ainda tem planejamento do próximo ano.
Mas ser professor é bom demais. Eu amo a minha profissão, meu emprego, meu Deus. Se você tivesse que trocar sua profissão de professora, que outra profissão teria? Olha, é uma pergunta muito difícil, porque desde que eu me vejo assim, desde a 4ª série eu acho que eu penso em ensinar. Eu gosto de ensinar, sabe? A satisfação de você escutar o aluno dizer, poxa, e era assim, eu pensei que fosse mais difícil. Ou então, professora, a senhora é a professora mais legal, porque a senhora traz isso, isso e isso para a sala de aula. Ou então, professora, eu gosto muito da senhora. Tem alunos que eu dei aula numa escola há 3 anos atrás, antes acho que foi no período da pandemia, se eu não me engano, que eu peguei um pouco do online e depois eu fui para o ensino híbrido. Foi naquela transiçãozinha. E eu tenho um aluno que me manda mensagem até hoje. Professora, como é que a senhora tá? Tô com saudade, por que a senhora não volta pra cá? Infelizmente são questões financeiras, né? Mas fica aquele coraçãozinho apertado, sabe? Porque você gostava da turma, você se apegou aos alunos e o coração leva pra sempre. Não tem uma turma que eu não tenha passado que passe por mim hoje o aluno e eu não lembre dele. Eu lembro de todos. Não lembro o nome, mas do rosto eu lembro de todo mundo. Quando a gente fala de formação, a gente fala de 3 anos e meio a 4. Mas além dessa formação, que outras particularidades você precisa complementar para ser um bom educador? Para ser um bom educador, você precisa estar sempre atualizado. Sempre. Acredito que não é possível você fazer a graduação, você fazer uma pós e parar. Você fazer um mestrado e parar, você fazer um doutorado e parar. Mesmo que você faça um PhD, você precisa continuar estudando, fazendo cursos, lendo e principalmente estando dentro de sala de aula. Porque a maior aprendizagem do professor é escutar o aluno. O grande erro do professor hoje é não dar voz para o aluno. Não dar aquele momento de perguntar o que é que não está dando certo na aula. Porque é muito desmotivante você planejar a sua aula e a turma não prestar atenção. É muito desmotivante. Mas existe um porém. Não adianta eu programar toda a minha aula, planejar toda a minha aula, pensando no ideal, e chegar na sala de aula eu não consigo aplicar. Porque cada sala, cada turma, ela é particular. Ela tem sua especificidade, ela tem seus alunos, que uma sala tem uns alunos que são mais calmos, a outra são os alunos mais agitados. Então, uma dinâmica que eu penso para uma, talvez eu não consiga aplicar na outra. Então, eu preciso ter um planejamento base e na minha cabeça já ir pensando em outras coisas para poder chamar a atenção dos alunos, né? Mas se por acaso o meu objetivo ele não for atingido, eu preciso parar o que eu estou fazendo e perguntar o que é que está acontecendo. Escutar deles o que é que eles querem aprender. Porque não é nem o que querem aprender, mas como querem aprender. Porque existem 1001 formas. Eu posso levar os alunos para a sala de informática, passar um jogo, e eles vão aprender inglês. Ou eu posso passar o vocabulário todo no quadro e mandar eles copiarem. Eu posso passar uma lista de exercícios no quadro e eu posso passar um filme. Então, existem formas, inúmeras formas, de fazer com que os alunos aprendam. Agora, a melhor é escutar o que eles precisam falar, é dar voz a eles. Então, para você que não definiu sua profissão ainda, aproveite e escute o que Giovana tem a dizer, porque ela é uma professora da nova geração, uma professora que tem uma formação recente e está passando pelos mesmos problemas que a gente passava há 15 anos atrás. Então, a educação não mudou. Então, o que ela fala hoje representa uma realidade. Sabemos que a capacitação é de 3 a 4 anos, como ela relatou aqui. Sabemos a condição salarial. Agora vamos saber um pouquinho do futuro da profissão. Como você vê a educação? A gente analisou hoje, discutiu um pouquinho sobre 15 anos atrás. E eu te pergunto, daqui a 15 anos na frente, o que é que você espera da educação? O que é que possa mudar? O que é que possa se aperfeiçoar?
Eu acredito que o professor ele tem que sair um pouco de cena dentro de sala de aula para poder dar aquele local, aquela voz para o aluno. Então, o que eu espero, de fato, para daqui a 10, 15 anos, é uma metodologia mais ativa e não tão passiva como a gente tem hoje. Porque muito se fala de metodologias ativas desde o início dos anos 2000, mas muito pouco se aplica. Olha, mas é pouquíssimo que se aplica. De dar o protagonismo para o aluno, para que ele possa, de alguma forma, colocar em prática aquilo que ele tem na cabeça. Então, eu queria mesmo que daqui a mais 10, 15 anos a escola fosse muito mais prática, sabe? Muito mais mão na massa, muito mais experimentação do que se fala hoje em dia de frente para o quadro. Porque existe a sala de aula dentro do quadro. Quadro, caderno, quadro, caderno. E eu acredito que isso deva... Eu não digo extinto porque a grafia ela é importante ainda, mas 100% de quadro e caderno não leva ninguém a canto nenhum. Eu penso muito em colocar os meninos para praticar. Penso muito em colocar os meninos para praticar. Para eles mesmos trazerem o que eles querem ver para dentro de sala de aula e debater isso dentro de sala de aula. Fazer uma sala de aula invertida, sabe? Em vez de eu trazer o conteúdo para eles, eles trazem o conteúdo para mim. E aí, quando a gente... inclusive, uma coisa que eu faço muito, que os meninos acham estranho, é que o meu planejamento da unidade, do bimestre, eu trago para a sala de aula alguns assuntos, explico rasamente, trago vários assuntos, não é nem alguns, é vários, é uma lista enorme. Explico rasamente e pergunto, e aí, o que é que a gente vai ver? Como que a gente vai ver? E é dali, daquele debate, que a gente constrói o planejamento da unidade. Então, eu acredito que isso seja um passo inicial para uma coisa muito grande. E eu espero que meus colegas também pensem dessa mesma forma. De trazer os conteúdos para dentro de sala de aula, debater e fazer com que eles escolham o que é que vai ser visto, como vai ser visto. Porque não adianta eu ir para o quadro, passar é o que eu vejo, né? Passo uma cópia, a aula dura 50 minutos. Eu passo 25 a 30 minutos copiando, os outros minutos é só eles copiando. Então é só cópia. Uma coisa que é muito mais simplificado se a gente fizer um debate. Se eu mandar o arquivo para eles colocarem no celular. Então, resumir aquele conteúdo que é de quadro para colocar na prática. É o que a gente fala contextualizar. Agora, como fica o contextualizar quando você fica preso às amarras de um conteúdo? Um conteúdo programático que você tem que aplicar naquela unidade. Como você aplica esse conteúdo programático ao que você alinha com seus alunos para usar naquele período? Então, a minha disciplina, a disciplina que eu estou hoje é de projeto de vida. Eu dou aula de português, inglês. Então, português, por exemplo, é uma disciplina que eu realmente não consigo ter tanta liberdade para fazer isso com eles. Mas aí o que eu posso fazer é trazer os conteúdos que a gente vai trabalhar e perguntar a eles como eles querem trabalhar aquilo. Digamos, eu tenho poesia. Eu posso fazer um sarau. Eu posso fazer uma exposição. Eu posso fazer um teatro. Eu posso fazer são inúmeras as possibilidades de trabalhar com aquilo. Então, eu já vou converter aquilo ali. Em vez de eu trazer o conteúdo para eles escolherem aquilo que a gente vai ver, eu trago o conteúdo e pergunto a forma. Vocês querem seminário? Vocês querem prova? Vocês querem trabalho? Vocês querem teatro? Vocês querem sarau? E aí são inúmeras as possibilidades. Aí eles mesmos vão contando, né? Professora, seria massa a gente fazer um teatro assim, assado. Uma vez a gente teve a ideia de fazer uma caça ao tesouro
dentro da escola. E foram eles que decidiram como ia trabalhar. Eu já fiz muito caça ao tesouro na época da terceira série. A gente já fazia caça ao tesouro na escola. É muito bacana. E você pode contextualizar as pistas com situações de sala de aula. Situações que você precisa de uma resposta de determinado conteúdo. É bem bacana você parar e programar as suas aulas. Agora, essa galera que está assistindo a gente pensando, eu vou ser professor. Vai demorar mais um ano de Enem, 3 a 4 anos de formação, vão entrar no mercado daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos, como é que você vê a formação profissional online? Porque cada vez mais a gente tem cursos online, né? Isso. Eu acredito que a educação à distância, a educação online, EAD, ela não é efetiva ainda. Não é uma educação efetiva. Mas você entende que é um caminho natural. Sim, sim. Que a tecnologia nos obriga. Exatamente. É inevitável colocar o estudo para o online, até porque a gente vê muito se falando de democratização, de levar o estudo a distâncias. A questão é, você vai levar a sua aula, você aqui na região metropolitana, você vai levar a sua aula para o Acre, ou para o interior de Pernambuco, ou até mesmo para as periferias adjacentes à região metropolitana, dentro da região metropolitana. Só que como é que você leva algo que é online e disponibiliza para todo mundo se nem todo mundo tem acesso? Não só acesso, a gente tem realidades econômicas, intelectuais, alimentares completamente diferentes, disponibilidade de tempo, foco, né? Que tudo isso você pode ter um aproveitamento muito melhor em sala de aula e que no online você não tem um produto enlatado que é para um público generalista e você tem a especificidade, né? De cada região, de cada local, até mesmo de um bairro para o outro. Você pega quem mora, por exemplo, em Casa Forte, tem uma realidade completamente diferente de quem mora em Casa Amarela. Entendeu? Então, eu fico muito preocupado o rumo que o online vai nos deixar na formação de um profissional. Eu vejo cada vez mais profissionais nichados, limitados, sem muito preparo para as situações de cotidiano. Porque o cotidiano nos afronta com situações adversas. E se você não souber um pouco de tudo, você fica engessado na hora de ter uma reação. Né? Exatamente. Quando a gente fala de educação à distância para a formação de professores, provavelmente seja algo efetivo, porque o adulto ele tem uma capacidade de concentração maior do que um adolescente, por exemplo. Porque eu lembro da época que eu estava dando aula no ensino híbrido e no ensino à distância e eu me via dando aula para fotos, porque os alunos eles não estavam ali. Era apenas desligava a câmera e ficava lá, eu fingindo que estava dando aula e eles fingindo que estavam assistindo. Porque não era efetivo. Cheguei na sala de aula para conhecer as fotos que eu estava vendo e descobri que eu não estava dando aula. Porque os alunos chegaram zerados. Zerados em relação a conteúdo, zerados em relação à educação da etiqueta básica de sala de aula, à convivência, ao respeito. Então, o ensino à distância, ele não foi efetivo na época da pandemia. Mas eu acredito que é uma ferramenta, sim, mas para as pessoas que têm maturidade para lidar com o online. E que a gente sempre lembre que o online ele é bom, ele é viável para quem tem maturidade e para quem tem acesso. Perspectivas de futuro da profissão. Falamos em relação a alunos, falamos em relação a formação. Agora eu queria entender em que momento você acha que o professor que se qualificou, que estudou, que está em sala de aula, vai poder se dedicar a uma escola especificamente, porque a remuneração dele vai ser condizente ao que ele estudou, ao que ele se formou. Isso é um sonho possível? Eu acredito que quando tiver valorização do professor,
A gente não tem valorização do professor. Mas isso todas as classes reclamam. Eu não vejo uma classe que não reclame que não há valorização na sua classe. Mas como é na área da educação? Na área da educação, existem muitos fatores que as pessoas elas não se atentam a que o professor ele passa. Quando eu falo de valorização, eu não falo da valorização apenas salarial, eu falo da valorização da importância do serviço do professor. O professor ele não termina a aula dele quando acaba o expediente. Ele faz planejamento, ele faz prova. Ele, às vezes, principalmente agora nesse momento de conexão, pós-pandemia, todos os alunos têm meu número. Não tem para onde fugir. Porque, às vezes, tem uma aula que eu não consegui passar, uma atividade, aí eu peço para enviar por e-mail, só que eu não tenho o e-mail de todos os alunos, então eu vou precisar utilizar o WhatsApp. Então, existe aquele professor, que ele é professor durante 24 horas. A sua postura nos locais que vai. Também tem a questão psicológica, tem a questão afetiva. Tem muitos alunos que viram para mim para conversar, simplesmente para conversar. Professora, olha, eu estou passando por um momento tão complicado. Eu quero muito ir seguir essa profissão, mas meu pai exige que eu faça Enem e a cabeça dele está muito engessada. A gente teve uma discussão. Ou então, professora, eu estava... Até coisas assim mais banais, de dia a dia. Eles se sentem confortáveis para conversar comigo. E eu dou esse espaço para eles. Porque é muito ruim quando você tem algo para falar e você não tem com quem falar, com quem conversar. Alguém que te dê um conselho que realmente seja efetivo. Porque é muito fácil eles sentarem numa banca do lado do colega e dizer, olha, está acontecendo isso, isso e isso. E o colega ele não tem aquela experiência, aquela maturidade para lidar com aquele problema. Então, escutar isso de uma terceira pessoa, uma pessoa que tem um pouco mais de vivência, que entenda a delicadeza de cada situação, é importante. Então, o professor, ele tem a função dele, ele tem a função de psicólogo, ele tem a função de amigo, às vezes ele tem a função de pai e mãe, às vezes ele tem a função até de carteira, porque de banco, porque realmente quem lida com as escolas de locais mais necessitados vê muita coisa e não consegue ficar, isento daquilo. De ir com aquela consciência tranquila para casa e ver que, por exemplo, teve um caso há pouco tempo que eu não me envolvi porque não foi comigo que solicitaram, mas eu tenho certeza que se a aluna tivesse falado comigo, eu teria feito. Que foi um dia de prova que o Estado ele não colocou as passagens no dia e ela estava zerada de passagem, não tinha dinheiro e ela morava distante. Então, ela ligou para a escola e o diretor tirou do bolso a passagem para ela ir para a escola para fazer a prova. Sabe? Então, são muitas questões que são envolvidas. Não é apenas o português, a matemática. É o socioemocional, é a preparação para o mundo, é a ética, é a moral, entendeu? Então, a profissão do professor, ela é muito delicada. Então, enquanto as pessoas não valorizarem que é um profissional que ele precisa se capacitar para todas essas adversidades, porque a faculdade, ela não te prepara para isso. Ela te prepara para dar aula de português. Se você é professor de português, ela vai te preparar para dar aula de português. Você é de matemática, ela vai te preparar para dar aula de matemática. Eu vi muito rasamente, assim, psicologia do desenvolvimento. Eu vi muito rasamente questões de ética, moral, cívica dentro da faculdade. Eu fui entender a profundidade disso dentro de sala de aula. E fui me aprofundar, fui procurar curso de neuropsicopedagogia, curso de desenvolvimento da aprendizagem, do cognitivo, de como conversar com o aluno quando ele vier com um problema de dentro de casa, para saber lidar com essas questões. Então, é isso. Me admira muito porque, volto a dizer, há 15 anos atrás, na sala de aula, o professor era respeitado, tinha o poder de pai e mãe com essa garotada. E hoje em dia a gente vê professor ser agredido, ter atentado em escola, aluno esfaqueando aluno,
Como é que você vê essa situação? Eu estava até debatendo isso recentemente com meus alunos. Passei um trabalho para eles que alguns professores veem como inviável, mas eu persevero. Porque recentemente teve um pânico dentro das escolas em geral, de ameaça de atentado, de massacre. E a violência dentro das escolas não é um debate recente. Não é um debate recente. Acredito que desde o início dos anos 2000, que vem se tendo esses casos de agressão, de desrespeito, só que era algo um pouco mais velado. Você está entendendo? E aí o pessoal fazia, não, vamos fazer uma campanha de paz, vamos trabalhar a paz nas escolas. Mas nada disso foi efetivo. Porque o professor, vamos trabalhar a cultura de paz. Joga uma cartolina, leva as imagens, cola as imagens, cola a cartolina. O professor sai da sala. Quando ele vai dar aula de novo naquela sala, o cartaz está todo riscado, todo pichado. Que isso não é efetivo. Isso não é trabalhar a cultura de paz. Então eu tive uma ideia com meus alunos, junto com os meninos, de fazer um trabalho que é um trabalho um pouco mais fora da sala de aula, sabe? A gente pensou, a disciplina que eu tenho, ela é uma eletiva. Ela é para complementar a carga horária, né, para poder formar o cidadão de uma forma mais ampla, que é a proposta do ensino integral, da educação integral. E aí o que eu pensei, não adianta a gente falar de violência nas escolas, violência na escola, e deixar aquilo pra gente. Então eu lancei uma competição. Disse assim, vocês vão fazer um vídeo de 3 a 5 minutos, vão mandar pra mim no meu e-mail. E esse vídeo ele tem que falar, é um documentáriozinho pequeno sobre violência nas escolas. E isso eu vou fazer uma amostragem para as outras turmas, para elas verem os trabalhos de vocês. Mas o que eu quero mesmo é que vocês peguem esse trabalho de 3 a 5 minutos e diminuam no tamanho de um Reels do Instagram, porque eles mexem muito na tecnologia e eles sabem fazer. Escolham uma pessoa do grupo para postar nas redes sociais. Daqui para terça-feira, o vídeo que tiver mais visualização, curtida, comentário, vai ganhar ingresso para o cinema. Isso eu estou fomentando do meu bolso, certo? Porque tem isso também, de você tentar motivar os alunos. Só que eu entendo que a escola, hoje em dia, ela não tem verba para fazer esse tipo de atividade. Porque se cada professor que inventar um negócio desse, o diretor for liberar, ele não vai ter verba para manutenção da escola, que já está difícil. Então, eu propus a fazer isso, assim, experiência minha, e está sendo um sucesso. Os meninos estão o tempo todo mandando mensagem e comentando e se engajando. É isso que eu sinto a necessidade, é o engajamento dos alunos, é a motivação. Então, para eles, é motivação os ingressos para o cinema. Mas, ao mesmo tempo, eles vão estar engajados em fazer um bom trabalho. E entender que aquilo é importante de se debater. Porque a gente assistiu o filme, a gente viu o documentário, a gente viu... Eu preparei eles para esse momento, né, de trabalho mesmo, de mão na massa. Então, passei reportagens, eles ficaram espantados com a quantidade de reportagens que eu trouxe para dentro de sala, com alunos esfaqueando aluno, alunos esfaqueando professor, aluno batendo em cara de professor, professor batendo em aluno. Só que esse não é um debate de agora. A falha foi debater isso de uma maneira não efetiva. E aí veio a pandemia. Os efeitos pós-pandêmicos dentro da escola são gigantescos. Eu tenho uma gama de alunos depressivos, ansiosos, que desenvolveram algum tipo de problemas psicológicos. E também essa falta do contato, do trato social, da etiqueta, do entender que o professor está ali dentro de sala de aula, por mais que ele seja legal, por mais que ele seja, que ele te escute, ele ainda é o professor. É ele que lidera a turma. Então, isso se perdeu muito. Ficou muito deficiente. Vamos a um papo reto como professora e profissional. Gil, sua maior alegria como professora?
Minha melhor alegria como professora é ver meus alunos reconhecerem, além de reconhecerem meu serviço, ver eles prosperarem naquilo que eles querem. Sua maior tristeza como educadora? Perder um aluno. Perder um aluno para as drogas, perder um aluno para o crime. Minha maior tristeza. Que conselho você dá para quem pensa em ingressar na profissão de educador, de professor? Prazer maior não há. São muitas as dificuldades. Muitas as dificuldades. Não é um caminho fácil. É um caminho cheio de pedras, cheio de... Cara, é muito árduo. Mas à mesma medida que ele é um trabalho difícil, é um trabalho gratificante. Você é repleto de afeto, você é repleto de alegrias ao ver que você conseguiu fazer com que um aluno ele atingisse a meta, sabe? Que era... eu sou professora do ensino fundamental e meu aluno, ele conseguiu fazer uma prova, ele tirou 10. Meu aluno que tinha 7 passou para a média 9. Meu aluno na média 4 passou para a média 8. É gratificante. Que qualidade o profissional precisa ter para ingressar nessa profissão? Paciência. Perseverança. Resiliência. Porque em muitos momentos você vai achar que está certo, mas você está todo errado. E você tem que se reconstruir, se destruir para se reconstruir como um professor melhor. Acho que é isso. Como um fechamento, você se vê seguindo na sua vida como professora, se aposentando como professora? Me vejo. Eu entendo meus colegas de trabalho, de profissão, que querem sair da licenciatura para exercer outras funções. É plausível, mas eu não me vejo abdicando disso. Porque eu quero muito chegar na minha fase ali da terceira idade e poder olhar para trás e ver, poxa, eu deixei um legado. Eu deixei um pingo de esperança na mente e na alma de cada um desses meus alunos. Bacana. A gente no programa Papo Reto vai falar de profissões. Lembrando que as profissões não só têm um lado branco ou preto, elas têm muito lado cinza. Mas aqui você descobre tudo porque o papo é reto. Valeu, até o próximo episódio. Obrigado, Gil, por ter vindo. Um grande abraço. Até mais, galera. Tchau.